Falar sobre mais um assunto polêmico lá no Congresso. A gente tem um combo, né, Pedro? A gente ontem viu essa aprovação da PEC das drogas na CCJ, mas também acompanhamos, como já falamos aqui, a aprovação da urgência daquele projeto que equipara o aborto ao crime de homicídio. Sim, e aí a gente tem a oposição e o conservadorismo tomando conta da agenda no Congresso Nacional. Eles assumiram o controle da agenda no Congresso Nacional. Os assuntos, as leis, os projetos que têm avançado são de interesse total da oposição, são de interesse total dos conservadores. Isso começa, Carol, no início do ano com a aprovação do PL das saidinhas, que era uma vontade da bancada da bala e de parte dos governadores que acabaram impulsionando essa discussão no Congresso Nacional. E aí a gente fala, por exemplo, de Romeu Zema de Minas Gerais, de Tarcísio Freitas aqui de São Paulo, de outros governadores como Jorginho Melo, Santa Catarina, que têm essas pautas de segurança pública como prioridades, porque efetivamente o controle da segurança pública no país está muito mais na mão dos governadores do que dos prefeitos ou do presidente. Quando a oposição percebe que há espaço, há clima para emplacar pautas, temas, leis, assuntos que são populares e que funcionam do ponto de vista eleitoral e político, eles abrem o flanco. E aí entram por um outro caminho, que não é mais só a segurança pública, mas passa a ser a questão ideológica e de costumes. Aí entra, por exemplo, o projeto que criminaliza o aborto. Aí entra, por exemplo, o projeto que criminaliza o porte e a posse de drogas. Então, o que a oposição está fazendo é uma verdadeira ofensiva contra o governo, que começou na segurança pública, mas agora abriu o leque. E aí eu te pergunto, o governo já jogou a toalha, Pedro? Porque a gente está acompanhando a intensa negociação do governo e, por vezes, sem sucesso, nas pautas econômicas, que eram consideradas aquelas pautas prioritárias. Quando vê essa derrota no campo da economia, essas pautas de costume, elas acabam ficando de lado? Pois é, Carol, eu não entendo que o governo tenha jogado a toalha, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o governo está sufocado por uma questão econômica e política significativa, a aprovação do presidente caindo, agora você tem o indiciamento pela Polícia Federal de um ministro, você tem a economia, a dificuldade para tentar conseguir recursos e decidiu priorizar o que para eles era mais importante agora. Colocar os esforços, os recursos, a estratégia política em cima da pauta econômica. Mas isso não significa deixar passar, por exemplo, ou abrir a porteira para essas outras pautas ideológicas. Eu vejo o movimento dos deputados da base, por exemplo, dos senadores, tentando resistir a essas pautas mais ideológicas ou até mesmo na segurança pública. O problema é que eles não estão conseguindo apoio, porque nesses temas o Centrão está se juntando com a oposição e aí a derrota é certa. Bem, Pedro Duran, daqui a pouco volta com outros assuntos também polêmicos aqui conosco no Novo Dia. Até já, Pedro. Até já, Carol.